Fala galera, beleza? Vamos fazer hoje mais um código. Quero mostrar para vocês um audio player que eu acabei criando e queria compartilhar esse código aqui com vocês. Então, primeiro se inscreva aí no canal, curta aí para dar uma força e vamos começar. Então aqui eu deixei uma tela inicial, né? Vamos lá, audio player de título. Também centralizado o audio player app bar e um container. Aqui vamos começar construindo o layout dele. Que vai receber uma lista de widgets. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um tab. Aqui nós estaremos recebendo uma lista de widgets e estará retornando esse container. Dentro desse container, ele terá um column para poder fazer com que os widgets fiquem alinhados um embaixo do outro. Embaixo do children, eu pego a variável que eu estou passando, como é uma lista, eu dou um ponto map. Esse aqui ele faz como sendo um for each. Ele vai pegar, percorrer cada item ele vai estar me retornando aqui. Eu nomeei como C e vai passar para container. Dentro do container eu estou passando como child o item do map. Cada item dessa lista de widgets. Então, para cada item eu estou adicionando um padding de 6 ao redor de tudo e eu estou transformando em lista. Então, ele acaba fazendo de maneira dinâmica um container para todos os widgets que eu adicionar aqui. Então vamos mostrar como ele funciona. Tab. Bom, aqui eu vou criar uma função dentro para que eu passe de forma dinâmica todos os itens que eu quero que exibam na tela. Primeiro vamos centralizar isso aqui. Então estarei passando esse widget aqui dentro, esse player, na minha lista de widgets. Na verdade aqui eu estarei retornando um container normal. E dentro desse container eu estaria passando o player. Dentro do container. Então vamos retornar um single child scroll view. Aqui uma coluna. Bom, dentro da coluna eu vou estar adicionando esse tab. E aqui estarei passando a lista de widgets. Então primeiro vamos criar os itens que demonstram a música para nós, né? Dentro de uma lista, então eu estarei passando a música atual, será o nome da música que estará em cima. E a tela eu vou definir esse parâmetro aqui em cima. Sempre que eu iniciar o código, eu estarei definindo tela. Eu pegarei a largura da tela para utilizar como base. Então, ao salvar, bom, já temos aí a música atual. Agora estarei criando um slider para que a gente exiba aqui o tempo das músicas. Bom, aqui podemos até aumentar um pouco o tamanho.
vamos criar uma variável temporária aqui, só para que possamos visualizar. Então aqui nós temos um slider, né? Esse slider ele serve para que possamos exibir o tempo da música, né? Conforme eu altero o valor dele, ele não é alterado porque eu não estou utilizando set state. Mas caso eu venha aqui, né, e dê um set state, ele acabará atualizando conforme os valores que eu adicionei aqui. Aí eu tenho o valor mínimo e máximo. Vamos adicionar como 150, por exemplo, e mínimo como 0. Então ele correrá de maneira conforme o mínimo e máximo que eu adicionei aqui. Bom, por enquanto vamos deixar assim. Vamos terminar de montar o layout. Agora eu vou adicionar os botões aqui embaixo. Então aqui eu já adicionei uma linha embaixo do slider e estará com espaçamento entre eles, né? Estarei colocando o texto inicial e o texto final de tempo, né? Vamos dar um exemplo aqui de música, né? Então o tempo inicial da música e o tempo final. Acredito que aqui a gente possa reduzir para 6. Bom, então aqui está certo. Ok, tempo de música, então aqui estaremos retornando o tempo atual da música. Eu deixei já de maneira simples aqui para que a gente possa alterar esse texto de forma dinâmica depois com o Stream Builder. Então aqui eu já criei a função widgets que vai me retornar os botões. Aqui são as ações, né? Eu vou adicionar aqui para que a gente possa verificar. Aqui estão os botões. Os botões eu criei um icon button, né? Dentro da linha e o espaçamento entre eles. Então ele acaba ficando o espaçamento correto entre os ícones, né? Aqui eu deixei o icon size, né? Seria o tamanho da largura da tela vezes 1%. Nos 3. E aqui vezes 20%, né? Ou seja, 20% da largura da tela. Como eu falei nos vídeos passados, isso deixa com que a gente possa instalar o aplicativo em diversos aparelhos e ele tem fica dinâmico, né? O tamanho proporciona o mesmo, não acaba estourando o tamanho conforme a tela do aparelho. Então, basicamente, a parte simples da música era isso. Vamos criar agora uma classe do controller e do objeto da música para que a gente possa dar continuidade. Então aqui eu vou criar o objeto, né, audio player. Então, aqui, para a gente adiantar, eu já criei o objeto do nosso audio player. Primeiro, ele vai receber um audio player, que será o gerenciador de todo o conteúdo da música que a gente estará passando. O audio cache, que também estará trabalhando com o audio player. O string, que é o local do arquivo que eu estarei tocando a música. Ou seja, eu criei aqui
na pasta Assets, eu deixei 2 músicas aqui. Eu precisarei passar o caminho dessas músicas para que ele ache e consiga tocar no player. O slider vol, que é o valor desse slider, né? Como eu mostrei aqui embaixo, ele está atualizando, né? Eu preciso setar aqui nesse objeto, porque com o block ele estará passando todo no mesmo stream builder. No mesmo stream builder eu passaria esse objeto e a gente estará atualizando somente ele com todos esses valores. Então o duration é a duração da música e o position é quando a música está correndo. Ele dá um listen na função para que fique atualizando constantemente. E conforme eu estou utilizando o block, ele estará atualizando somente o que a gente precisa que atualize. Aqui o tempo da música, play, para que eu possa apertar o botão e identificar se está no play ou se está no pause. E a música atual. Bom, aqui eu preciso importar essas 2 bibliotecas, né? Antes da gente fazer o import aqui, vamos lá no PubSpec. E aqui são as importações que a gente precisa, né? Essa é padrão, RxDart, que é o block, junto com o block pattern. Não precisa da câmera, mas eu deixei de outros projetos aqui. O que a gente precisa nesse caso aqui é o Audio Players. Através dele que estaremos importando. Então vamos voltar para a classe aqui e vamos importar. São esses 2 pacotes que eu estarei utilizando, Audio Cache e Audio Players. Bom, aqui dentro do Android Studio, eu pressionando Alt Insert, eu consigo gerar um construtor. Basta eu selecionar aqui no Shift e clicar lá embaixo, ele seleciona todos os atributos. E eu vou criar também o Getter e Setter de todos os itens, para que eu acesse de maneira para que eu possa acessar os atributos não diretamente. Bom, quem conhece um pouco de trabalhar com objetos sabe que para acessar os atributos de um objeto a gente cria as funções que são os getters e os setters. Bom, aqui está ok. Vamos criar agora o controller. Então já criei aqui o Audio Player Controller, né? Já com as importações do Block Pattern, o Audio Player Cache e o Audio Player Objeto que está aqui. E também para o Block. Aqui vamos dar um Extends Block Base. Preciso dar Override. Bom, aqui eu já me adiantei, então eu já criei o bloco do nosso objeto Audio Player. Então aqui nós temos o Audio Player com o objeto, que é o Behavior Subject. Eu crio ele e instanciando o mesmo tipo de objeto, que foi o objeto que a gente criou aqui em cima. Então eu crio um string dele, que será a saída do nosso player, então Audio Player, e o sync, que será onde eu estarei adicionando as alterações, que é o InDuration. Na verdade eu vou renomear aqui para Audio Player e InPlayer. Preciso criar um construtor aqui para toda vez que eu chamar essa classe, ele chama esse método aqui. Aqui eu adicionei o Audio Player, né? Estou criando uma nova instância do objeto, né? O Audio Objeto. E aqui como eu criei o construtor, né? Aqui no construtor, eu estou passando o Advanced Audio Player, né? Que é da classe que a gente estendeu, que a gente importou. Aqui o Audio Cache também, que utiliza esse Advanced Player. Aqui eu estou definindo o path do caminho, o valor do slide e o duration, que é a duração, que eu queria o new duration, instanciei como o new duration também é o position. Aqui o slider vol, que é o valor da música. Setei como falso se a música está no play ou não, então está no falso. E a música atual. Também aqui como o tempo da música, como a gente viu, o tempo da música e o tempo atual. Então agora que a gente já instanciou um novo objeto, vamos fazer as tratativas.
Então aqui, quando você entra no Audio Players, na documentação dessa biblioteca, ele nos mostra que precisa utilizar o Advanced Player e On Duration Change para dar um listing. Esse listing, a cada alteração no duration, ele vai estar refletindo uma alteração no objeto. Então, ele estará me retornando o duration, que é a duração, e estará mandando para o meu objeto áudio, né? Que foi aqui onde eu criei duração, duration, position. E estarei adicionando aqui dentro do bloco para atualizar. O mesmo eu estarei fazendo com o position, que será na verdade a música avançando, né? Ele estará demonstrando que o avanço da música conforme o tempo da música. E como ele está escutando esse evento, ele estará adicionando aqui também no position e atualizando o objeto. Bom, e para iniciar aqui a música, eu estarei adicionando aqui também a música atual. Eu estou colocando como esse arquivo aqui no Assets que eu adicionei. Bom, para a gente confirmar aqui, para que o Flutter encontre esse arquivo do Assets, eu preciso vir aqui no PubSpec novamente. Eu preciso fazer aqui, ó, o Assets. Eu preciso marcar a pasta onde estão os arquivos do Assets, para que ele possa encontrar. Então aqui, como eu passo a música e eu adiciono no player, ele estará conseguindo dar o play nesse áudio. Então eu criei aqui o botão play pause, que conforme o play for falso, ele estará pausando a música, se o play for verdadeiro, ele estará dando play na música. E aqui, áudio cache play. Eu preciso passar o path da música. Como eu já adicionei o assets lá no PubSpec, ele entende que automaticamente o nome da música está dentro do assets. Também a função trocar música, onde eu passo o caminho da nova música. Então eu altero no objeto lá que eu criei a música atual. E ele, com a música atual, eu dou um print para confirmar. E com o áudio cache, eu dou um play na música atual também. E aqui eu altero o play para true, para que o botão se altere conforme preciso. E dou um player para adicionar essa alteração da música. Bom, aqui eu estarei criando uma lista com as duas músicas aqui para que a gente possa clicar de forma dinâmica. Vamos salvar. Então voltando aqui para o main, e vou adicionar o String Builder. Bom, eu vou adicionar a string dentro dessa tab. Para esta tab. Vamos receber o objeto. Bom, eu preciso fazer a instância do controle lá fora mesmo, para que se eu precisar utilizar em outras classes, basta importar o mesmo. Audio Player Controller. Então aqui no meu String Builder, .alt player. Aqui eu vou fazer async snapshot, que será do objeto Audio Player, objeto. Então aqui na música atual estarei fazendo snapshot, .data, música atual. Vou salvar aqui para que a gente possa ver. Bom, como a gente pode ver aqui em cima, né, a música atual, ela trocou o nome para a música que foi selecionada aqui no Audio Controller. Que foi a música que eu nomeei inicialmente, que está aqui no arquivo. Então aqui dentro do tempo da música,
eu passei snapshot, peguei o duration, que aqui está aqui dentro do objeto, o duration, que é a duração da música, passei em minutos. E concatenei também, com 2 pontos, com a duração da música em segundos, menos a duração da música em minutos vezes 60, como a gente vai estar verificando aqui. Então, como a gente verifica aqui, nós temos o texto inicial, que a música sempre é 0 minutos, e aqui a duração da música. Nesse caso aqui ela não pegou porque não está selecionado. Então, aqui eu coloquei o texto inicial, né, como sendo o período aqui do início da música, que é o duration, né? Aqui o duration em minutes, eu estou colocando o minuto da música em durações, 2 minutos, 3 minutos. E para mim saber exatamente o tempo em minutos que está aqui, eu coloquei os segundos menos minutos vezes 60, ou seja, ele vai estar transformando o total das músicas em segundos e eu faço a diminuição para saber comparativamente, né, a duração da música em minutos. Então vamos adicionar a função aqui para o botão play, que aqui dessa forma ficará mais dinâmico. Então vamos lá, nas ações, né? Aqui no play, vamos estar fazendo da seguinte maneira. Então o que eu fiz aqui no play? Eu estou fazendo uma checagem do objeto. Se o play for igual a true, eu quero que ele me retorne o pause, porque está com a música rodando. Se for ao contrário, vai me retornar o botão do play. Eu preciso passar o objeto aqui. Então, áudio, player objeto, objeto. Então aqui nas ações eu estarei passando snapshot.data. Vamos adicionar aqui a função áudio controller botão áudio C botão play pause. Ó, podem verificar aqui que quando eu pressiono play ele já adicionou o tempo da música, mas ele não está atualizando o slider. Eu vou aumentar aqui. Ó, podemos ver que está tocando a música, né? E o pause também está funcionando. Então agora vamos continuar para deixar o slider atualizar de maneira dinâmica. Então dentro do slider, fazer com que ele receba o objeto. Vamos trocar a cor para esse amber aqui, dar uma diferenciada, né? Então aqui eu passei o objeto do áudio controller, estou passando um novo valor para tempo música. Ele vai estar atualizando o tempo da música. Aqui eu estou dando um print na posição da música em segundos, né? Então aqui vamos confirmar, vou verificando para cá no áudio controller, eu vou criar aquela função do tempo música. Então aqui o tempo música, eu recebo o new value, eu converto ele para inteiro, ele é um double, né? Eu converto para inteiro e jogo dentro do duration. Aqui dentro do duration, eu vou utilizar o player que está lá no nosso áudio objeto. Quando a gente fez a instância dele, principalmente aqui, eu passei o advanced player. Então eu vou utilizar o player que está dentro do objeto. Então a função advanced player, né, que é nada mais é do que um objeto, uma instância do audio player, eu tenho a função seek e ele passa o duration, ou seja, eu posso alterar o tempo da música conforme eu altere aqui. Então se eu clicar para cá, ele vai pegar esse número aqui de máximo e mínimo de segundos e estará passando para cá. Eu altero o tempo da música, né, também aqui para que o tempo da música seja correto, e ele dá um play, um resume da música, né? E no áudio objeto eu já altero play para true, porque daí ele vai ficar aqui contando como
vou alterar o ícone do play para o pause, indicando que a música está correndo. E o inPlayer que ele vai adicionar no nosso bloco para que ele continue atualizando. Então, voltando para o nosso main, já existe o método. O máximo eu estarei que colocar o duration, né? E o mínimo sempre será 0. Então aqui eu adicionei, né? O value será o objeto position, que é posição, em segundos para double. Então esse será o valor. O mínimo será 0 e o máximo será a duração em segundos. Então eu atualizando aqui a gente já poderá ver. Opa, ocorreu um erro aqui porque eu não estou passando o objeto. É só copiar aqui o snapshot.data. Isso, então a música está nesse tempo, né? Ó, a música correndo. Podemos ver que o player está andando. Perfeito. Agora eu quero atualizar o tempo da música. Então aqui tem o tempo da música e embaixo tem retornar tempo da música. Essa função aqui que eu estarei adicionando. Então eu estarei passando, né, um position, né, que é a duration, é a posição. E aqui eu estarei utilizando o snapshot data position, que é lá do objeto, né? O nosso objeto tem o atributo posição, que é uma instância da classe duration. Então, segundos eu fiz uma lógica, né? Eu peguei a position, se os minutos forem maior ou igual a 1, então eu quero que ele me retorne os segundos menos os minutos elevado a 60. Por quê? Porque da mesma maneira que está aqui, com 29 segundos, eu preciso converter os segundos, 100 segundos, 200 segundos, para segundos dentro do minuto. E aqui nesse caso contrário, eu estou retornando somente os segundos. Então, se for menor que um minuto, ele pode tranquilamente contar até 60. Se for 61, por 2 minutos, né, 62 segundos, 63 segundos, ele vai me retornar um minuto. Eu estarei utilizando o minuto, né, e os segundos também. Então vamos continuar. Então, se o position seconds for maior que 10, então eu quero que os segundos, né, ele adicione mais um zero. Porque esse zero que está aparecendo aqui, se eu não adicionar esse comando de código, ele ficará somente contando 1, 2, 3. E eu preciso que ele fique 0, 1, 0, 2, 0, 3. Então vamos atualizar. Então temos o tempo da música, 40 segundos. E conforme eu já altero aqui, a música já se mexe. Ó, aqui precisa ser ajustado, né? Precisaria ficar 0403, acima de 1 minuto. Mas podemos ver que ele funciona perfeitamente. Quanto às ações, quando eu aperto aqui no botão, ele vai checar. O play é true. Se for true, que nem agora, ele está me retornando o pause circle. Se eu apertar no pause, ele já entende que está como falso e retorna o play. Agora vamos adicionar embaixo a função para poder trocar de música. Então eu vou adicionar as músicas fora do Stream Builder, porque tudo que estiver dentro do Stream Builder será atualizado conforme a música. Então a cada segundo atualizando aqui, ele atualiza todo o quadro. Porque eu adicionei tudo aqui dentro, porque eu preciso que seja atualizado isso. Agora, de maneira contrária com uma lista das músicas, eu não preciso que atualize todo segundo conforme a música está passando, né? Então, dentro aqui do column, né, mas fora do Stream Builder, eu vou adicionar esses 4 widgets, né? Aqui é o divider, né, que é uma linha para deixar o espaçamento, um traço. E aqui eu vou criar esse widget de lista música, que eu estou passando o string da música que eu tenho aqui.
dentro do Assets e essa música. Lembrando que eu adicionei lá no PubSpec o Assets para que ele possa encontrar. Então vamos criar aqui, né? Fechar com o método privado. E vou adicionar lá embaixo na ordem dos widgets. E adicionei aqui embaixo na ordem dos widgets. Então, como a gente pode ver, deixa eu arrumar isso aqui. Então eu adicionei aqui embaixo nas ordens, na ordem dos widgets. Então lista música. Como a gente pode ver, vai receber um string de música. Eu dou um print aqui para dizer que foi clicado, né? É um list tile, né? Que esse list tile ele está retornando a música, que é o nome, e o ícone, que é o music note. Aqui no OnTap ele vai ir lá no audio controller, né? E a função trocar música que a gente adicionou já hoje, que é essa daqui, que vai receber a música como string, vai trocar no objeto a música atual. E aqui eu dou um áudio lá no objeto, mesmo utilizo já o áudio cache que está no objeto para dar um play na música. E altero para true a música e dou um in no nosso bloco, para que ele possa atualizar aqui. Então, a partir do momento que eu atualizar agora, isso aí, estará aparecendo na nossa lista de músicas. Então, se eu clicar na música de baixo, mantém a mesma música porque está no play. Se eu apertar na de cima, a música está tocando. Os segundos estão contando. Vamos aumentar esses segundos. Perfeito. Bom, a gente sabe que alguns players, né, o tempo da música se passa aqui do lado, né? Porque não tem sentido deixar o tempo mínimo aqui sempre como zero. Mas enfim, esse foi essa aula, né, esse exemplo de código para que a gente possa estar aprendendo a utilizar o audio player, né? Bom, peço para que, se você tiver curtido essa aula, ó, esse vídeo, que você compartilhe com seus colegas, né? Para que a gente possa estar incentivando o canal.